Salve, salve, internauta! Bem, gente, dando continuidade ao estudo da química, na aula passada nós falamos dos estados físicos da matéria, só de 3. Lembrando a vocês que, na verdade, existe mais de 500 estados físicos. E a gente só fala de sólido, líquido e gasoso. Como se só tivesse esses 3. Sólido, líquido e gasoso. Mas não, gente. A gente tem mais de 500 estados físicos. E agora, a gente vai dar uma ênfase também ao plasma. Eu vou fazer um vídeo só falando do 4º estado físico da matéria, que é o plasma. Mas, por enquanto, a gente vai ficar focando no sólido, líquido e gasoso, certo? Os estados físicos não são irreversíveis. Através da variação da temperatura, podemos dar maior ou menor grau de liberdade às partículas, caracterizando cada estado, certo, minha gente? A temperatura vai depender da velocidade que as partículas devem atingir para aumentarem ou diminuírem a entropia. Entropia. Pois é, que nome lindo, né? Ou seja, para atingir a maior ou menor grau de desorganização. Isso que é entropia, médio grau de desorganização. É o caos. O caos. Grau de desorganização. Como essas velocidades variam, certo? De substância para substância, a temperatura em que ocorre a mudança de estado é uma característica de cada substância. Cada substância tem a sua. As diferentes mudanças de estados físicos recebem nomes especiais. Fusão, solidificação, vaporização, liquefação, sublimação. Então, eu acho que vocês já ouviram falar aí nesses termos, resublimação também, certo? Enfim. Por exemplo, a passagem do sólido para o líquido, o processo é chamado de fusão, sólido para o líquido. Do líquido para o sólido, solidificação, do líquido para o sólido. Quando a substância passa do estado líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. E quando passa do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, sublimação. E o retorno gasoso para o sólido, ressublimação. Certo? A temperatura, minha gente, é que esse processo, essa mudança de estado é constante. Enquanto toda substância não mudar de estado completamente, a temperatura não varia, ela permanece constante, certo? Então, isso serve para se aferir o grau de pureza da substância, ok? Tá ok? Ponto de fusão. Vamos falar do ponto de fusão. O que é ponto de fusão? Ou temperatura de fusão é a temperatura em que ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? Sob determinada pressão. Bem, depende da intensidade das forças existentes entre as partículas do cristal. Quanto mais fortes forem essas forças de coesão, maior será a temperatura necessária para separá-la. Assim, sob determinada pressão, o ferro funde a 1536 graus Celsius. O chumbo, aqui o chumbo, está o chumbo, a 327 graus Celsius. E o cobre, cujo símbolo é Cu, para entender que o símbolo do cobre é Cu, do latim cumprum, né? Cu, aqui é o cobre, que vem do latim cumprum. Por isso que é Cu. E a temperatura de fusão do cobre é de 1083 graus Celsius. Esses valores aí são válidos naquela pressão, para qualquer quantidade da substância pura. Qualquer resíduo, qualquer impureza vai alterar o ponto de fusão. Qualquer impureza que entrar aí, minha gente, vai alterar o ponto de fusão, certo? Vamos fazer um gráfico de temperatura. Aqui, ó, tá aqui o gráfico. 0 graus Celsius, temperatura em função do tempo. Dê uma olhadinha nesse gráfico. Vamos lá? Vamos analisar?
Vamos analisar esse gráfico. Aí tá a fusão, o intervalo, ó. Ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius. Aí, aquecendo contínua e uniformemente o sólido, né? Quando a gente vai aquecendo, a temperatura de início subirá. Olha aqui subindo no gráfico, até atingir o ponto de fusão. Atingindo esse ponto, a temperatura vai permanecer constante por um certo tempo, que é esse trecho aqui, BC, tá vendo? Essa linha paralela ao eixo do X. Ela não tá subindo, ela tá assim, ó. Então a temperatura tá constante. Se tivesse assim, tá subindo. Então essa região aqui, galera, né, do gráfico, onde a temperatura permanece constante, é chamada patamar, né? Ou platô. Sendo muito importante porque indica que enquanto a substância está se fundindo, está sofrendo fusão, derretendo, o tempo passa, o fornecimento de calor prossegue, mas a temperatura permanece constante para uma substância pura, que fique bem claro. O calor, que antes era utilizado para aumentar a vibração das partículas, promove agora a sua separação do retículo cristalino, né? Não contribuindo para o aumento da temperatura, certo? Só após a fusão, dê uma olhadinha, só depois da fusão, ó, de toda a substância, a temperatura aí volta a crescer. Esse trecho aí, CD, tá vendo? Depois que toda a substância, né, passa para o estado líquido, aí a temperatura volta a crescer, certo? Bem, da análise gráfica aí do comportamento de uma substância pura durante a fusão, podemos concluir o quê? Vamos lá, de acordo com esse gráfico aí, a gente pode concluir o seguinte, que na fusão de uma substância pura, a temperatura se mantém constante. Olha o patamar, ele não está subindo, ó. O patamar fica assim, por isso que é patamar, ó. Fica assim, ó, tá vendo? Durante a mudança de estado, a temperatura não varia, permanece constante, certo? Porque a substância ainda não passou toda para o estado líquido, certo? Então, na fusão de uma substância pura, a temperatura se mantém constante enquanto a mudança está se processando sob pressão constante. Tem que lembrar da pressão, tem que ter pressão no meio, porque se variar a pressão, varia também a temperatura de fusão, certo? Lembrando a vocês que o ponto de solidificação é igual ao ponto de fusão, mas na próxima aula eu vou falar melhor sobre isso. Saudações, fui!